E nós vamos tirar mais dúvidas a respeito dessas mudanças com o professor Carlos Alberto, professor que faz parte do Conselho de Educação e vai nos ajudar a entender mais essas mudanças. Boa tarde, professor. Obrigado. Boa tarde. Bom, o que está se propondo é um novo perfil de aluno com essas mudanças? Muito bem. A base, quando ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, ela exatamente visa transformar a educação brasileira. Como o professor Damião colocou ali há pouco no vídeo, o aluno deixa de ser aquele polo passivo e ele passa a ser um polo ativo, coisa que a educação já prima há muito tempo. E como é que essa mudança pode promover isto, provocar essa transformação? Muito bem. E aí ela passa através da mudança de todas as metodologias educacionais. E aí uma das que ele colocou ali é a questão da metodologia ativa, né? Modernizar a educação significa dizer fazer com que o aluno participe mais avidamente do processo educacional. Ele deixe só aquele processo de aprendizagem do cognitivo, onde ele absorve o conhecimento e ele passa a fazer parte do desenvolvimento desse conhecimento. De que jeito? Aí, de que jeito? É participando do processo. E participar do processo é desenvolver competências e habilidades, coisa que a gente não fazia anteriormente. Eu acho que a minha dificuldade de visualizar isso se deve ao fato de nós termos estudado do mesmo jeito durante várias décadas. Basta que você entenda o seguinte, nós aprendemos em cima de livros mortos, em que o conhecimento ele estava lá alocado e a gente tinha que fazer aquela aprendizagem daquele conhecimento. Certo. A professora de História colocou ali muito bem. Nós aprendemos história, uma história que se passou sem a gente se preocupar o que foi que fez ela acontecer. Então, a gente chama isso hoje de história dinâmica. Não é mais necessário aprender as datas e o que aconteceu, mas quais foram as motivações para. Então, ciência, eu faço ciência aprendendo o que foi feito e motivando para fazer o diferente, né? Então, essa que a gente chama de modernizar as metodologias, isso é metodologia ativa. O aluno vai para casa com um conhecimento teórico e volta para a escola para praticar aquilo que ele viu dentro daquelas metodologias. É claro que a gente tem que entender que o que está posto é cognição e agora a gente traz o socioemocional, que é motivar o aluno a participar do processo ensino-aprendizagem. Certo, mas assim, o que vai mudar de fato no dia a dia, na sala de aula? Disciplinas desaparecerão? Os professores mudarão a abordagem? E que abordagem nova é essa? Exatamente. Eu vou te citar um exemplo que é de minha área, a área de ciências da natureza. Isso para o ensino médio. Então, a gente tinha as disciplinas de física, química e biologia. Hoje, com a base nacional implantada, a gente vai ter que ensinar não mais as 3 disciplinas, mas a área do conhecimento. Certo. E aí os professores vão ter que abrir um diálogo para explicar, por exemplo, o ser humano integralmente. E o ser humano, ele é ciência da natureza. E lá ele tem envolvido todos os fenômenos dentro do ser humano. Então, nós 3 professores vamos ter que abrir um diálogo entre os 3 professores para, por exemplo, fazer a distribuição da ciência que vai explicar o corpo humano. E aí eu tenho a dinâmica de fluidos, a dinâmica elétrica, eu tenho uma parte biológica, eu tenho uma parte química. Na realidade, aquilo que a gente sempre sonhou, integrar as ciências. As ciências. Interdisciplinar, né? Mas significa dizer, ter uma disciplina só onde antes havia 3? Não, as disciplinas vão continuar do mesmo jeito. Elas vão ter que trabalhar juntas agora para explicar o todo para o aluno. Coisa que a gente fazia atrás, que era dividir para dominar, né? Aquela máxima grega. Então, a gente dividiu a ciência da natureza em 3, física, química e biologia. A gente adentrou dentro da biologia em botânica e zoologia. Dentro da botânica, a gente esfacelou em várias partes. Assim foi feito com a química, assim foi feito com a física, com a matemática e com todas as áreas. O certo é que hoje nós esfacelamos tantas ciências que a gente esqueceu de ver o todo. É verdade. Então, hoje você tem a química, a físico-química. Aí na física... Química orgânica. Dentro da química orgânica eu tenho outros pedaços. Então, isso realmente... nós estamos fazendo o caminho de volta. Nós estamos fazendo o caminho de volta. E dessas novas disciplinas começam a valer já no ano que vem? Já começam a ser implantadas no ano que vem. Para que níveis? Ali? Inicialmente, nós aprovamos o currículo da educação infantil e do ensino fundamental. Anos iniciais e anos finais. Então, o currículo agora, ele está sendo socializado entre todos.
principalmente com os municípios, né, e as escolas estaduais, porque nós temos um outro grande passo a vencer. Nós estamos fazendo uma formação para a implantação em 2020 desse currículo, que foi aprovado no Conselho Estadual de Educação. Essa formação, primeiro, é para iniciar o processo de entendimento do que é a base, do que é necessário ser feito. Depois nós vamos entrar nos componentes curriculares, que trata especificamente da área de ciências da natureza, da área de ciências humanas, da matemática e das linguagens, né? Isso para a educação infantil e para o ensino fundamental. Esse processo de formação nós inicializamos com os municípios. Então, foi feito um lançamento desse processo no auditório da OAB, onde nós estamos agora socializando com todos os municípios e todas as escolas que participaram do processo. Esse processo de formação é feito de forma presencial, é feito de forma à distância, é feito de forma por mediação tecnológica. E nós temos parceiros que participam desse processo de formação. Professor. Um deles é a Fundação Lema, que nos auxilia nesse processo de formação. Professor, os pais, eles precisam entender como é que vai funcionar agora? Como é que os pais devem estar preocupados? Como é que vai ser a educação do meu filho com essa nova base? Vai mudar até que ponto? Eu tenho que acompanhar para eu também saber ensiná-lo em casa, de repente? Aí tem um ponto que a gente deve chamar a atenção das famílias, que a gente chama de comunidade em torno da escola, que é a participação da família nesse processo de integração. Que a Base Nacional Comum Curricular, ela foca muito bem o lado do aluno-escola, dos profissionais da educação com o aluno e da comunidade com a escola. O cuidar da escola está bem marcado na Base Nacional Comum Curricular. Então, por quê? Porque eu tenho o conselho escolar que tem que fazer parte. Então, a política da escola tem que estar toda associada ao projeto político-pedagógico da escola. O currículo ele vai entrar na construção do projeto político-pedagógico da escola. Então, no momento em que a escola, com todos os seus entes, tiverem obtido a informação, eles vão ter que reconstruir o projeto político-pedagógico da escola e vão ter que dizer qual é a escola que eles querem. Mesmo porque, a gente não disse aqui, a professora de História colocou muito bem, o que traz de novo na Base Nacional Comum Curricular é a flexibilização. E a flexibilização, ela dá a oportunidade para que os estados, para que os municípios coloquem, por exemplo, dentro de História, a história da sua região, a geografia da sua região, o que está sendo desenvolvido lá, quais são as potencialidades, porque aí o cidadão se identifica com a região onde ele está inserido. Não vira só aquele apêndice que você estudava ali durante um tempo curto só para poder fazer prova. Exatamente. O que é que muda na avaliação? Aí a sistemática de avaliação muda integralmente, né? O INEP já vem trabalhando para isso, nós vamos fazer a última avaliação do INEP desses moldes em 2021. Já iniciamos agora um processo de aprendizagem, introduzindo na avaliação, porque a gente só fazia avaliação até essa última, né? De linguagem matemática e da língua portuguesa, a aprendizagem dos alunos. E introduzimos nesse ano a avaliação de ciências humanas e de ciências da natureza. Então, ela ainda não entra no escopo da avaliação do IDEB, da nota específica do IDEB, né? Porque, nesse primeiro momento, é uma aprendizagem, né? Então, nós implantando isso na educação infantil e no ensino fundamental, as próximas avaliações são exatamente voltadas para competências e habilidades. Falar de competências e habilidade é simplesmente olhar para o PISA. Porque é uma avaliação que é feita no mundo como um todo e que mostra o desenvolvimento da educação. Então, quero tranquilizar as famílias que esse processo é um processo lento. Primeiro, porque os profissionais da educação tem que se estabilizar com relação à implantação desse processo, tem que ter um entendimento muito forte nesse processo de implantação. Você não pode fazer ele da noite para o dia, né? Não é simplesmente mudar a história de um livro. Eu tenho que entender, por exemplo, o novo livro. O novo livro, ele tem uma sistemática um pouco diferenciada do livro antigo. Então, muda o PNLD, que é o livro na escola. Consequentemente, todos os livros didáticos que aí se apresentam para essa educação cognitiva hoje, elas têm que ser modificadas. Por quê? Porque o foco dela agora é de integralizar o conhecimento. Então, não é qualquer livro que vai atender isso, porque senão a gente vai estar praticando. Tem que ter um livro de acordo com o método. Exatamente. Olha, nós iremos praticar uma educação nova
Com livros velhos? Com livros velhos, isso não faz sentido, né? Mas olha, é uma revolução. Você, pai, que é mãe, procura entender o que passa a valer no ano que vem, e é muito bom que a família participe disso. Ensino fundamental e educação infantil. Então, aí eu gostaria de chamar todos os profissionais da educação, os professores integralmente, tanto do Estado, quanto da rede privada, quanto da rede pública municipal, a participarem do simpósio, que vai acontecer no período de 3 às 16, promovido pelo Instituto de Educação Antonino Freires, que pertence à Universidade Estadual do Piauí. É mais um momento para a gente socializar essas discussões e a gente poder entender a aplicação do novo currículo. Né? Então, de 3 a 16... De 3 a 16 de dezembro. Professores de todas as redes procurem informações lá no Instituto de Educação para compreender melhor esse processo. Aí eu gostaria também de chamar a atenção que nós estamos construindo um currículo do ensino médio. Aí ele é um pouco mais complexo, porque ele tem a educação profissional. Dentro da educação profissional, ele está subdividido, onde nós temos agora, nessa nova sistemática da base, os itinerários formativos e a base comum para todo mundo. Então, todos os estudantes do ensino médio, eles farão 1.800 horas de base comum, que são as disciplinas todas dentro das áreas. E nós teremos 5 itinerários formativos de 1.200 horas ou mais. E aí, um dos itinerários é a educação técnica profissional, né? E os outros itinerários são de complementação no estudo da base. Então, isso está sendo construído e, claro, vai ser socializado com toda a sociedade, vai ter uma consulta pública e teremos aí ainda esse ano de 2020 para concluir. Quero agradecer ao senhor. Muito obrigado, professor Carlos Alberto, pela participação aqui conosco. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.